Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, salve, sexta-feira. Vem cá, bom, a CPI vai dar um tempo agora, né? A CPI vai descansar um pouquinho, teve a renovação. Não sei como faremos, 15 dias sem CPI, ficamos viciados. Sem ouvir aquelas perguntas. Nossa, como são? Eu não entendo como é que qual é o processo de triagem para escolher os formuladores de perguntas. Porque se é o Renan, pelo amor de Deus, espero que não seja. Se são os assessores, ele também não puxa a orelha de ninguém. Umas perguntas idiotas, mal formuladas. Aí ele não ouve a resposta. Aí o cara dá uma resposta, não interrompe no meio. É um negócio infernal. Mas enfim, você está observando a CPI e tem considerações aí que eu acho que são importantes que você compartilhe nesse momento de respiro, né? De transição da fase 1 para a fase 2 da CPI. Conta para nós. Boa tarde, Oineg. Salve, Gabi. Um abraço aí para os nossos ouvintes. Eu acho que a gente vai ter uma síndrome de abstinência de CPI, né? Porque a gente tem acompanhado tanto, e agora vai ficar quase 3 semanas sem ouvir as sessões, vai ser difícil. É como tem acaba a ouvinte novela. Que já está reclamando, viu? Tá com abstinência. Acho que a gente pode fazer melhores momentos, alguma coisa assim, fazer umas edições. Mas, Oineg, Gabi, é o seguinte, eu acho, diante dos 2 últimos depoimentos que a gente ouviu na CPI, da Emanuele Medrades e do Cristiano Carvalho, né, eu queria fazer a seguinte consideração. Se a gente lembrar da CPI dos Correios, que terminou em março de 2006, com o indiciamento de 115 pessoas, depois esse indiciamento virou uma investigação na Procuradoria-Geral da República, que foi de onde nasceu o processo do mensalão. O resultado a gente já conhece bem, a história do país está aí para mostrar. Mas o relatório final daquela CPI dos Correios, ele produziu também uma série de propostas de alteração legislativa. Na época, foi batizado de Sistema Nacional de Combate à Corrupção. Parte dessas propostas, muito tempo depois, virou lei, e parte delas foi esquecida. Mas foi daí que nasceu, por exemplo, esse modelo de compartilhamento de informações entre o COAF, Receita Federal e outras autoridades que a gente conhece hoje e que já gerou tanta discussão nos tribunais. O relatório serviu de embrião também, aquele relatório da CPI dos Correios em 2006, serviu de embrião também para discussões de temas que fizeram surgir, muito tempo depois, essas leis de combate à corrupção que a gente vê hoje aplicadas no país. E por que eu achei importante fazer essa memória? Porque a gente costuma focar muito, a maior parte dos nossos debates numa CPI, nas consequências do relatório final dessa parte da responsabilização. Quem cometeu ilegalidades? Quais são as provas, quais crimes, e o relatório que vai ser encaminhado para o Ministério Público com um conjunto de documentos que nasceram, né, que vieram dessa investigação e que segue para depois investigações que saem do Parlamento. Vai para o Poder Judiciário, e aí o Ministério Público decide, se denuncia, se investiga mais, etc., sai das mãos dos parlamentares. Agora, uma CPI serve para isso, mas tem outra função, Oineg, Gabi, que é tão importante quanto essa de investigar, que é pensar em soluções legais, propor novas leis, reformas nas leis existentes para a gente aperfeiçoar o sistema, para evitar que o que a CPI descobriu nessa parte que vai para o Judiciário volte a acontecer. O que o Poder Legislativo, além de encaminhar o produto das investigações para o Ministério Público, pode fazer no Congresso? E aí, os últimos 2 depoimentos, volto a insistir nisso, principalmente o de ontem, do Cristiano Carvalho, ele mostra, para dizer o mínimo, que há umas falhas graves no protocolo de relações entre a administração pública e a iniciativa privada. Porque, primeiro, fica claro que o governo, na compra de vacina, se recusou a tratar diretamente com os laboratórios e deu uma preferência muito clara para tratar com atravessadores. No caso da Davat, do Cristiano Carvalho, eles não tinham qualquer credencial para intermediar contratos de valores bilionários. O Cristiano Carvalho tinha uma carta em inglês, quase naquele estilo "é verdade esse bilhete", para falar em nome de uma empresa que nem vacina tinha, que prometia ter contato para a compra de uma vacina que já era produzida, inclusive, pela Fiocruz. Então, diante disso, Eneg, o que pode fazer uma CPI? Fixar novos protocolos para que esse tipo de negociação possa se dar em bases mais transparentes,
para reduzir a possibilidade de que batam a carteira do contribuinte. Quem pode falar em nome do governo em negociações? Quem são os representantes que o governo pode receber? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Aidar. Eu preciso te perguntar isso, porque eu estou te ouvindo e concordo. Eu acho que tem vários procedimentos que precisam ser modernizados. Mas, em particular, nessa CPI, o que a gente vê é que quando alguém concorda em conversar com um fornecedor num restaurante, não há solução legislativa possível para evitar que ele faça essa patifaria, porque ele sabe que não é para fazer isso, sabe? Eu digo assim, você tem que fazer campanhas de conscientização para o funcionário público, você vai fazer uma lei dizendo você está proibido de conversar no restaurante. Tenho certeza que os códigos de ética de alguns ministérios, se a gente for olhar, já vão dizer que não pode receber presente, que não pode conversar fora do ambiente de trabalho, que todas as audiências têm que estar marcadas e registradas. Isso já existe. No entanto, você viu a barbaridade. Esse camarada que falou ontem, esse cara recebia auxílio emergencial. Esse cara é um picareta, esse cara é um vagabundo, um desclassificado. E, no entanto, esse desclassificado, escorado por um cabo da PM, por um reverendo, esses três palhaços conseguiam ser recebidos pelas pessoas que realmente tomam decisão no ministério. Então, as pessoas que realmente tomam decisão são pessoas que não poderiam estar lá. Então, o processo de recrutamento é vagabundo. No entanto, como é que você vai tirar o direito de um ministro de escolher um assessor ou do presidente de escolher um ministro? É um negócio angustiante. Angustiante. Eu acho que tem um pedaço que é o que você falou, mas você não acha que tem uma questão de ética que não dá para você escrever, só dá para você cobrar? Tá lá, tem uma lei dizendo que não pode matar e as pessoas continuam a matar. Não tem como deixar mais claro que o homicídio é algo que não pode acontecer, mas no entanto. Então eu fico um pouco angustiado. Eu acho que tem várias das coisas que você falou que tem que ser registradas, mas eu só queria te convidar a refletir, a falar um pouco sobre isso também, que tem coisas que não adianta escrever, né? Você não acha isso? Não, eu concordo com você, Eneg, que é o seguinte, significa que se a gente deixar mais claro, vai acabar a sacanagem? Não vai acabar a sacanagem, porque o cara que quer receber o outro no restaurante tomando um chopp para tratar de propina, ele vai continuar fazendo isso. E aí não tem conversa, de fato você tem razão. Mas você disse uma coisa que eu acho que é importante, você disse, não dá para deixar mais claro que o homicídio é homicídio, que é proibido matar. Neste caso da administração pública, apesar de haver, sim, alguns critérios, alguns protocolos, aí é que entra essa questão. Dá para deixar mais claro. Os Estados Unidos, por exemplo, a gente sempre fala dos Estados Unidos, que é o sistema presidencialista, que é mais parecido com o nosso, em muitos casos, inclusive o sistema constitucional deles é mais parecido com o nosso também. Então a gente sempre cita eles assim como parâmetro, paradigma. Existe um estatuto federal feito em 1946 que regulamenta o lobby, que foi, inclusive, reformado em 1995 porque precisava de ajustes ali. Então, para atuar no Congresso norte-americano, o lobista precisa ter uma credencial específica. Então, o parlamentar e o público sabem exatamente quais interesses aquele profissional defende e quanto ele gasta nesses interesses, porque a lei americana obriga escritórios de lobby, entidades e empresas a declarar trimestralmente quanto eles gastam com lobby e que interesses defendem e frente a quem eles defenderam esses interesses. Porque as empresas podem, devem e defendem interesses legítimos. Tem um exemplo, Eneg, eu lembro que quando eu cobri no Supremo Tribunal Federal um processo do setor sucroalcooleiro, alguma discussão dessas de indenização por conta de expurgo inflacionário, aquelas soluções malucas que havia na década de 80, né, principalmente de planos econômicos, e que tinha pego o setor sucroalcooleiro, essa fatura estava no Supremo Tribunal Federal, e eu estava cobrindo isso, e o representante de uma entidade, o advogado, ele me disse e me mostrou ali que aquela entidade pagava um escritório de lobby nos Estados Unidos para defender os interesses da entidade na questão da cota da compra do etanol pelas autoridades norte-americanas. E ele mostrou, detalhado com quem você fez lobby, quem você pediu para ser recebido, quanto você gastou nisso.
Então, você tem razão, não há dúvida. Se o cara quiser fazer sacanagem, ele vai fazer. Mas dá para deixar mais claro, dá para tentar diminuir, óbvio que acabar não vai, mas diminuir o campo de atuação dos sacanas. Porque a partir do momento que você exige ou fixa determinadas balizas, ao menos você diminui um pouco o campo de atuação disso. Então, eu acho que fica essa reflexão e essa sugestão para a CPI. Avançar num debate maduro sobre o lobby para tentar diminuir o campo de atuação dos picaretas como esses que a gente está vendo chegar aí na CPI. Muito bem posto, Pensa Brasil, Rodrigo Aidar tocou num assunto importante, que é o efeito que as mudanças legislativas podem produzir, que são muito mais eficazes, eventualmente, do que consequências do Ministério Público. Às vezes você não consegue provar um crime, mas você vê que aquilo que aconteceu não pode acontecer de novo, e aí então você apresenta uma legislação. E essa coisa do lobby é uma discussão antiga, porque as pessoas podem e devem se representar no Congresso, e não apenas se representar pelos deputados e senadores. Os grupos de pressão existem. Estão lá, é vida real, na reforma tributária, na reforma administrativa e em outras discussões não tão nobres. Se você identificar, se todo mundo tiver seu crachá, nada como a luz do sol, né? É isso que você está falando. Bom, Aidar, voltamos a conversar na semana que vem. Brigadão, Pensa Brasil, abraço. Um abraço, Eneg, abraço, Gabi, e um abraço para os nossos ouvintes. Valeu mesmo. Tchau.